Já há algum tempo que tenho observado um tipo de comportamento estranho nas pessoas, seja na fila do supermercado, bancos ou até numa loja local, onde o atendimento é relativamente rápido. Vejo as pessoas, para não dizer sempre, quase sempre curvadas perante o telemóvel. E até mesmo quando estão reunidas em grupos, caminhando, sentadas num bar ou em mesas de restaurantes. Concluí então que as distrações do mundo moderno talvez sejam as principais inimigas desta geração. Mas também me pergunto, será normal para essas pessoas passarem horas e horas sequestradas nas redes sociais e passarem pelo seu dia como se nada mais importasse e, sobretudo, impedindo-as de focar no que realmente importa? E será que esse tipo de comportamento é apenas impaciência e procrastinação ou tem alguma razão mais profunda por trás disso tudo? Pois, em alguns casos a resposta pode estar no TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma condição hereditária que afeta uma percentagem considerável da população em todo o mundo. Mas então, como é a vida das pessoas que têm esse transtorno? E qual o seu tratamento? E será que se pode transformar essas pessoas numa máquina de produtividade? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é um dos transtornos neuropsiquiátricos mais estudados em todo o mundo, e Portugal não é exceção. Mas ao mesmo tempo, e infelizmente, é um dos mais mal compreendidos. Relatado pela primeira vez em 1902 pelo médico britânico George Steele, a primeira observação do TDAH veio de um grupo de crianças com comportamentos considerados impulsivos e com dificuldade em controlar as suas próprias emoções, apesar de serem consideradas inteligentes. Desde então, o TDAH passou por mudanças em sua classificação, nome, efeitos e comorbidades. Mas também dessa primeira observação, a triade principal dos sintomas permanece a mesma: desatenção, impulsividade e hiperatividade. Mais de um século depois, já se sabe que o TDAH é uma condição de nascença, que as suas causas exatas ainda não são conhecidas. Sabe-se que há uma forte predisposição genética, com a hereditariedade estimada entre 70% e 80%, o que significa que se um dos pais tem TDAH, a chance dos filhos nascerem com o transtorno fica em torno dessa percentagem. No entanto, fatores ambientais também desempenham um papel importante. Exposição ao álcool e ao tabaco durante a gravidez, ambientes de privação e violência e negligência infantil podem aumentar o risco de desenvolver o transtorno. Biologicamente, o que acontece é que as pessoas com TDAH apresentam menos atividades na área frontal do cérebro, responsável pelo planejamento a longo prazo, controle de emoções e foco. Isso acontece porque há uma sensibilidade e presença menor de dopamina nessa região, o que torna essas atividades menos satisfatórias para o cérebro, que aprende a controlar a satisfação com distrações. Além disso, outro fator importante é o papel do tálamo, que é uma região cerebral responsável por filtrar informações sensoriais. Por exemplo, eu tenho a certeza que está a respirar enquanto assiste este vídeo. Até eu falar que estavas a respirar, provavelmente não estavas pensando ou te apercebendo disso, ou seja, é automático. Agora que estás consciente da tua respiração, e ela provavelmente até deve estar desregulada, esse é o papel do tálamo. Ele filtra o tipo de informação e sensação ao chegar ao cérebro. Sem ser para fazer algum tipo de meditação, de um ponto de vista prático, não tem valor nenhum ficar a respirar conscientemente sempre. Por isso o tálamo faz nós ignorarmos isso, para focar em atividades mais importantes, como assistir a este vídeo, por exemplo. Segundo estudos mais recentes, sugerem que o tálamo de uma pessoa com TDAH parece ser menos seletiva, o que faz com que essas pessoas tenham mais dificuldade em ignorar estímulos irrelevantes. É por isso que distrações, por mais simples que seja, como o barulho na cozinha, por exemplo, a atenção é direcionada para o barulho da cozinha, ou um lápis que caiu no chão, ou uma formiga a subir a parede, podem ser determinantes para um indivíduo com esse transtorno. Ou seja, o TDAH não é falta de atenção, é uma atenção, mas uma atenção multidirecionada e desordenada. Atualmente, o TDAH incide em cerca de 5% da população, e isso em todo o mundo, independentemente da cultura ou etnia. Geralmente, o diagnóstico costuma ser feito em idade escolar, entre os 6 e os 12 anos de idade. Isso acontece porque é em ambiente escolar que os sintomas de TDAH começam a ser percebidos, pois é na escola que as primeiras regras começam a ser implantadas, com uma organização e testes de avaliação. Então, quando os primeiros sintomas de comportamentos e notas baixas surgem, a hipótese começa a ganhar força.
até finalmente ser diagnosticada por um profissional. No entanto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o TDAH não é um transtorno exclusivamente infantil. Há muitos adultos que têm e vivem com o TDAH sem nunca terem recebido um diagnóstico formal e que só agora estão a começar a perceber que fazem parte desse grupo. Outro mito que é importante ser esclarecido é a incidência do TDAH ser maior em crianças do sexo masculino. Embora eles sejam mais frequentes, isso não significa que os rapazes tenham maior probabilidades de terem esse transtorno. Na verdade, o que acontece é que o sexo masculino costuma apresentar sintomas mais ligados à hiperatividade e impulsividade, que são mais fáceis de identificar. Enquanto isso, as meninas, o que predomina é a desatenção, o que dificulta o diagnóstico e muitas das vezes faz com que ele passe percebido por um longo período. Isso ressalta o quanto o TDAH é um transtorno heterogéneo, que se manifesta de diferentes maneiras para cada paciente. Para se ter uma ideia, o transtorno tem 3 subtipos principais, predominante em desatenção, hiperatividade e combinado, e com 3 níveis diferentes, leve, moderado e grave. O subtipo de desatenção é o que mais prejudica a capacidade de concentração. Crianças com esse subtipo podem esquecer compromissos, perder objetos com frequência e ter dificuldades em seguir instruções. Por outro lado, o subtipo predominante em hiperatividade e impulsividade tendem a se manifestar com comportamentos excessivamente ativos. As crianças podem ser descritas como ligadas à eletricidade, incapazes de permanecer quietas ou a seguir regras básicas de comportamento. Na vida adulta, essa hiperatividade se transforma em impulsividade, levando a decisões precipitadas, comportamentos de risco e dificuldade em manter relacionamentos estáveis. A impulsividade também se pode manifestar no trânsito, com direção imprudente ou atividades profissionais que demandam paciência e controle emocional. O tipo combinado, que apresenta sintomas de ambos os subtipos, é o mais comum, especialmente em crianças. É nesse subtipo que os desafios tanto na escola quanto nas interações sociais são mais evidentes, com a criança tendo dificuldades em se concentrar, manter a calma e seguir regras ao mesmo tempo. Na vida adulta, esse tipo pode-se manifestar em dificuldades no trabalho, nas relações pessoais e tomadas de decisão. Segundo o DSM-5, que é um manual de sintomas e características de transtornos e doenças mentais, existem 18 sintomas principais para o TDAH. Tudo se resume a comportamentos de distração, desorganização e impulsão, onde a pessoa tem dificuldades em focar e concluir tarefas. Elas se movem ou falam excessivamente, interrompem os outros com frequência e têm dificuldades em esperar a sua vez. A inquietação e a distração por estímulos externos ou internos também são comuns. Para que o diagnóstico seja feito, é necessário que pelo menos 6 desses sintomas estejam presentes por mais de 6 meses e que tenham começado antes dos 12 anos de idade. Além disso, esses sintomas devem ser pervasivos, ou seja, devem estar presentes em diferentes contextos da vida da pessoa, como em casa, na escola ou no trabalho. Por fim, é importante ressaltar que o TDAH raramente vem sozinho, já que 80% dos pacientes com TDAH também têm outra comorbidade associada, como ansiedade, uso de substâncias ou qualquer outra desordem associada à personalidade. E tudo isso piora quando o TDAH não é identificado ou tratado da maneira correta. Sem saber que o seu tratamento é diferente por causa de um transtorno tratável, o jovem procura uma saída ou uma forma de aliviar a pressão, nos cigarros, nas bebidas e nas drogas. E o resultado é o que todos já sabemos. Mas afinal, como é a vida de uma pessoa com TDAH? As lutas do TDAH vão muito mais além do ambiente escolar. Elas surgem também no contexto de trabalho e até em relacionamentos e na sua organização pessoal. Em um estudo realizado em 2022, indica que o transtorno afeta negativamente várias áreas da vida, e muito em particular em termos de autoestima e relações sociais. Tarefas que podem ser simples para outra pessoa, como manter a casa organizada ou manter as contas em dia, torna-se uma fonte constante de stress e ansiedade para quem vive com o transtorno. Então, por vezes basta uma frustração para iniciar um ciclo de procrastinação e ainda mais stress, criando uma espiral negativa que faz surgir uma sensação frequentemente relatada por quem tem o transtorno de que está a ficar para trás dos seus amigos e familiares,
o que resulta em mais problemas como baixa autoestima e depressão. Um estudo realizado com adultos entre os 20 e os 56 anos revelou que os mais jovens tendem a enfrentar uma maior angústia em busca de realização e estabilidade, tanto no campo universitário quanto no campo profissional e afetivo, o que é especialmente preocupante na realidade em que vivemos hoje. Quando nos dizem que aos 20 anos que precisamos ter casa, carro e estabilidade financeira para sermos considerados bem-sucedidos, essa crença no fundo nada mais é do que um reflexo do mercado de trabalho, que não está minimamente preparado para lidar com pessoas com este transtorno. Sintomas como desorganização, distração e impulsividade são frequentemente interpretados como uma falta de profissionalismo, o que não só afeta a carreira e a reputação de quem tem o transtorno, como também reforça um preconceito entre chefes e responsáveis. Para se ter uma ideia, um estudo realizado na Suécia em 2021 apontou que trabalhadores com TDAH ganham em média 17% menos do que os seus colegas sem o transtorno. Isso encaminha-nos a um fenómeno descrito por especialistas como a doença da performance, onde a frustração por não conseguir atingir o desempenho esperado acaba por desencadear crises de ansiedade e até depressão, fazendo com que muitos abandonem o mercado de trabalho ou nunca alcancem o seu verdadeiro potencial. Mas tu achas que o problema é apenas no trabalho? Fica a saber que na esfera pessoal eles são igualmente desafiadores. Uma pessoa com TDAH está constantemente lutando contra a impulsividade e a falta de atenção, o que às vezes dificulta a vida a dois. Podem ser coisas pequenas como esquecer de ir ao supermercado depois do trabalho, ou pequenos favores não atendidos, ou até coisas menores, como estar atento àquela conversa mais séria ou sobre um assunto de interesse mútuo, como finanças e o futuro do relacionamento. No passado, muitas crianças eram diagnosticadas com o que se chamava de ADD, transtorno de déficit de atenção, e provavelmente seriam diagnosticadas hoje com TDAH. Alguns entenderam o transtorno e tentam contornar os sintomas, mas dependendo do grau podem até piorar. Por isso, o aconselhável é sempre recorrer à ajuda de um profissional de saúde. Algumas estratégias é utilizar a tecnologia a seu favor, como mandar uma mensagem para si mesmo para não se esquecer, por exemplo. Outra é ter uma lista de tarefas diárias, que depois de algum tempo se torna natural e ajuda a não se esquecer mais das coisas. Outro cuidado é nas nossas respostas. Às vezes basta uma resposta não muito pensada para ser mal interpretada pelas outras pessoas. Então, trabalhar isso e conter a impulsividade também é necessário. E o mesmo vale para as amizades e familiares. Às vezes uma mensagem não atendida, uma festa ou um compromisso esquecido, atrasos, tudo isso gera mal-entendidos que com o tempo se vão acumulando e afetando o problema de quem tem o transtorno. Portanto, mais uma vez digo que profissionais capacitados, como um psicólogo ou psiquiatra, é a melhor opção para fazer um diagnóstico correto. Mas é aqui que outro grande problema começa. Será que os profissionais de saúde estão mesmo capacitados para atender pessoas com TDAH? Descobrir que se tem o transtorno TDAH pode causar ainda mais stress ou ser um alívio. É neste momento que muitas pessoas começam a entender o porquê de muitos comportamentos e dificuldades pelas quais têm passado. O tratamento adequado é fundamental para garantir uma vida plena e, felizmente, hoje temos diversas opções disponíveis. O primeiro passo é encontrar um profissional da área, capacitado para lidar com a situação. Mas apenas uma consulta de meia hora com um psicólogo de um hospital público não é suficiente. Nenhum diagnóstico correto consegue ser feito em apenas uma sessão. Para uma confirmação, testes precisam de ser feitos, conversas com amigos e professores e um acompanhamento que às vezes dura meses. Tudo isso para eliminar possíveis interferências e comportamentos que podem enviesar o diagnóstico. Um exemplo disso é o sono. Estudos demonstram que a privação do sono pode causar sintomas parecidos com o TDAH, como a desatenção e hiperatividade, o que pode causar enviesamento do diagnóstico. Para iniciar um tratamento com seriedade, existe uma série de critérios que precisam de ser atendidos. O utente necessita de estar dormindo bem, com uma alimentação equilibrada, não pode estar sob o efeito de drogas e ainda identificar se não possui outras comorbidades associadas, tais como bipolaridade e borderline, as quais precisam de ser tratadas antes. E só depois de tudo isso controlado é que um diagnóstico correto de TDAH pode ser feito. É então que começa um tratamento com medicamentos, se for o caso. Medicamentos esses que, embora sejam cruciais na maioria das vezes para o tratamento, eles não são a única abordagem.
Mas em geral a intervenção envolve uma combinação de medicação e terapia cognitivo ou comportamental, a tão famosa TCC. E esta é personalizada para cada paciente, conforme a gravidade dos sintomas e as necessidades individuais. A base do tratamento com medicamentos costuma ser o uso de estimulantes como o metilfenidato e anfetaminas, que têm um efeito direto sobre o córtex pré-frontal, que é subativado em pessoas com TDAH. Esses medicamentos ajudam a pessoa a melhorar a atenção, reduzir a impulsividade e controlar a hiperatividade, fazendo com que haja uma maior libertação de dopamina nessas atividades, tornando-as mais fáceis de serem realizadas. A escolha da medicação depende muito de cada caso. É importante que o paciente siga as orientações médicas e mantenha um acompanhamento regular. Além disso, outras abordagens complementares têm mostrado eficácia em alguns casos. O tratamento cognitivo, que envolve exercícios focados em melhorar funções como memória e atenção, a estimulação magnética transcraniana, que utiliza campos magnéticos para influenciar a atividade cerebral, e os exercícios físicos, que têm demonstrado eficácia positiva no controle emocional, redução da depressão e ansiedade, além de melhorar a memória, planejamento e resolução de problemas, comorbidades essas que acompanham o transtorno. No entanto, há outro campo que merece a atenção quando o assunto é TDAH: a alimentação. Dietas ricas em alimentos processados, conservantes e açúcares podem agravar os sintomas, especialmente em crianças. Inclusive, um estudo publicado em 2010 por especialistas mostrou que uma dieta de eliminação, onde certos alimentos são removidos por um período para observar se há melhoras nos sintomas, mostrou resultados impressionantes nos sintomas de TDAH em crianças. Mas é claro que apenas comer melhor não vai curar o TDAH. Mas temos que pensar num conjunto, num todo. Mudanças como esta podem fazer toda a diferença na qualidade de vida de uma pessoa que está passando por um processo de adaptação. Em resumo, se o tratamento está em dia, a vida de uma pessoa com TDAH não é muito diferente de quem não tem. E na verdade, ela até pode ser utilizada para alcançar o sucesso. Parece contraditório, mas existem vários casos. Basta ver a história de vida de alguns dos maiores atletas e empreendedores em todo o mundo. Algumas pessoas veem o transtorno de déficit de atenção por uma lente estigmatizada, transformando o transtorno em uma barreira para o sucesso. Entretanto, várias figuras bem-sucedidas mostram que o TDAH pode ser, na realidade, um catalisador para grandes conquistas. Um exemplo disso é Bill Gates, fundador da Microsoft. Desorganizado na época da escola, considerado um aluno que não se esforçava, Gates sempre destacou pela sua imaginação e criatividade, mas nunca colocou isso em prática. Foi apenas após abandonar a faculdade que Gates realmente entendeu que o seu ponto forte estava na inovação. Então, com a criação da Microsoft e a oportunidade de trabalhar ao seu próprio ritmo, sua genialidade deixou de ser mal entendida e se tornou no seu ponto forte. E se o fundador de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo não é suficiente, atletas de elite também são exemplos disso, de pessoas que, apesar do seu transtorno, conseguiram grande sucesso nas suas modalidades. Michael Phelps, por exemplo, ganhador de 23 medalhas de ouro na natação, é outro exemplo de TDAH. É na água que ele consegue deixar todas as distrações de lado e se concentrar exclusivamente em ganhar, e assim se tornar o melhor nadador de todos os tempos. E o mesmo pode ser dito por Simone Biles, diagnosticada com TDAH voltado para a hiperatividade, que encontrou na sua modalidade desde muito cedo o benefício da atividade física para o seu transtorno. Mas se o interesse não for te tornar um atleta de alto nível, tudo bem, porque o TDAH também te pode dar uma vantagem para atividades mais simples, como o empreendedorismo. Foi a conclusão de um estudo realizado no Instituto de Pesquisas em Empreendedorismo da Universidade Técnica de Munique. Segundo o professor Holger Patzel, os sintomas de TDAH muitas das vezes é encarado como algo negativo pelos recrutadores, quando na verdade são pontos fortes, quando o assunto é abrir o seu próprio negócio. Isso acontece porque, segundo o estudo, empresários com TDAH abraçam novas experiências e demonstram uma paixão e persistência pelaquilo que acreditam. Ou seja, eles vão até ao fim com aquela ideia de novo negócio. Então, o TDAH pode ser um padrão entre empresários de sucesso. Ainda segundo a pesquisa, vários participantes entrevistados relataram que em seus antigos empregos, naqueles que tinham que seguir regras, se sentiam entediados e presos. E fundar as suas próprias empresas foi a única saída que encontraram para sobreviver.
Então, com habilidades de insistência e a capacidade de executar várias tarefas ao mesmo tempo, o negócio prospera. Enquanto o empreendedor comum, na sua primeira fase, costuma perder os cabelos e ficar grisalho, sem saber como lidar com tantas responsabilidades e problemas. Mas a maioria dos entrevistados com TDAH declarou agir sem pensar, tomando decisões apenas pela intuição, o que já é arriscado, mas extremamente necessário neste ramo. Ou seja, talvez seja a hora de derrubar o estigma de quem tem TDAH é preguiçoso e não vai longe na vida. Com tratamento e foco bem direcionado, estas pessoas podem não só ter uma vida completamente plena, como ir muito longe. O TDAH não define quem as pessoas são. Com o apoio certo de cada indivíduo, pode encontrar formas de transformar as suas dificuldades em oportunidades. Então, eu espero que este vídeo te tenha ajudado de alguma forma a entender melhor o que é o TDAH, para que, se achares que te enquadras neste espectro, possas ir atrás de uma solução. Espero que tenhas gostado e, se conheceres alguém para quem este conteúdo possa ser útil, compartilha. Ou mesmo tu que tens TDAH, deixa aqui em baixo nos comentários como te afeta este transtorno. Agora, se quiseres saber o que é reduflação e como as empresas nos enganam, metendo em causa até a nossa saúde, clica no vídeo que está a aparecer no teu monitor e te vejo lá em alguns segundos. Por este vídeo é tudo, um grande abraço, fiquem bem.